Olá, seja bem-vindo à 9ª aula do curso de Introdução ao Grego Bíblico, aqui da Escola da Bíblia. Na aula passada a gente viu um pouquinho sobre as ferramentas essenciais para você que está iniciando o estudo na língua grega, começar a se desenvolver nessa língua tão preciosa usada por Deus. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho do que a gente mencionou na aula passada, que foi o léxico. Só que essa palavra léxico pode ser um pouquinho estranha para você, né? Então vamos ver o que é um léxico. O léxico ele funciona como um dicionário normal, que a gente conhece, mas ele contém todas as palavras usadas, nesse caso, no Novo Testamento. Então o léxico é um conjunto de palavras compreensíveis de um determinado idioma. Por exemplo, eu posso dizer que em Recife nós temos um léxico, que são algumas palavras que são compreensíveis entre nós, recifenses, mas talvez não sejam tão compreensíveis para pessoas de outras cidades ou estados. Então, no caso do léxico do Novo Testamento, que foi aquele para iniciantes que eu indiquei para vocês, ele contém todas as palavras que são usadas no Novo Testamento e seus significados. Então, o Novo Testamento grego ele possui cerca de 5.388 palavras diferentes. Aí talvez você se assuste com esse número. Não é o total de palavras que tem o Novo Testamento. Ele tem mais de 144 mil palavras, contando palavras que são repetidas, conjugadas várias vezes, né? Mas palavras únicas, ele tem cerca de 5.388 palavras. 3.000 dessas palavras, elas aparecem apenas 1, 2 ou 3 vezes. Se você parar para pensar, não é tanta coisa assim, né? Você fala um idioma que possui muito mais palavras, você tem um vocabulário muito maior que esse, é só uma questão de se habituar e se dedicar ao estudo da língua grega. O uso do léxico é exatamente igual ao uso do nosso dicionário. Todas as letras elas vão estar dispostas na ordem alfabética, como eu mencionei na aula passada, mas você tem que lembrar que é a ordem alfabética do alfabeto grego, não esquece. Então vai estar lá, alfa, todas as palavras usadas no Novo Testamento com alfa, beta, todas as palavras com beta, gama, e assim sucessivamente. Então você tem que lembrar também, porque se você quer uma palavra que é alfa seguida de capa, e você tem que lembrar, poxa, qual a ordem que capa é no alfabeto, né? Para você poder achar da mesma forma que você procura uma palavra no nosso dicionário. Então as palavras elas aparecem de formas diferentes. Como assim? Você vai ter a palavra, por exemplo, ágape. Você vai ter a palavra ágape, uma vírgula e outras formas que ela pode aparecer. Por exemplo, substantivos, adjetivos, advérbios. Lembra daquela aula dos casos? Elas vão aparecer na sua forma nominativa singular. Então toda vez que você estiver lendo um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, ela vai aparecer na sua forma nominativa singular. Quando você está lidando com um verbo, por exemplo, o verbo, eu falei o substantivo agape, amor. Quando você está lidando com o verbo amar, agapau, ele vai aparecer na primeira pessoa do presente do indicativo. Aí você vê um nome desse tamanho, né? Primeira pessoa do presente do indicativo, mas não se assuste, isso é justamente para demonstrar essa simples exemplo, né? Eu estou amando, ou eu amo. Ou o verbo soltar, lio. Eu estou soltando ou eu solto. Então, todas as vezes que você lida com um verbo, ele vai estar na primeira pessoa do presente do indicativo. Você não deve se preocupar com os tempos verbais agora, porque esse é um assunto mais avançado do grego. Por enquanto, você vai absorvendo a informação, mas vai trabalhando aquelas informações das nossas primeiras aulas. Então, o léxico, ele vai informar como uma palavra ela é usada e como ela pode ser traduzida dependendo do contexto. Então, não podemos cometer o erro de pegar uma palavra e achar que ela sempre vai ter o mesmo significado. Como eu dei aquele exemplo, nós temos a manga, mas pode ser a manga da camisa ou a manga fruta. Depende do contexto para que ela possa ser
traduzida adequadamente. E saber disso nos ajuda a evitar falhas de interpretação. E depois disso, você vai estar pronto para conferir significados de palavras, tanto olhando no seu Novo Testamento grego, quanto quando você lê algum livro de teologia. Você leu e o autor disse que agapao é o amor divino. Aí você diz, poxa, será que é isso mesmo? Você vai lá no léxico e vê todas as possibilidades da tradução do verbo agapao ou do substantivo agape. Então, depois disso, vai ficar muito mais interessante para você, talvez, aprender vocabulários novos. Você vai escutando uma coisa ali, lendo outra coisa ali, aqui, sempre checando no seu dicionário quais são os significados. E esse uso do dicionário vai tanto enriquecer o seu vocabulário grego, como também vai perceber como nem sempre traduzir é uma tarefa fácil. E como várias palavras, ou como algumas palavras, podem mudar de significado e pode ter, ou não, uma alteração teológica, né? Bem importante. Então você vai começar a adentrar num campo mais pesado, vamos dizer assim, da teologia e começar a fazer perguntas mais complexas. Então essa foi a nossa aula de número 9 e você pode revisar ela para entender como se usa um léxico sempre que você precisar. O curso vai estar disponível para você. Não sei se você irá adquirir um léxico agora, mas sempre que você precisar, você pode voltar para essa aula para entender melhor como funciona o uso do léxico do Novo Testamento. Saiba que esse léxico que eu indiquei para vocês, ele é no nível principiante, então pode ficar tranquilo quanto ao conteúdo dele. Ele é uma versão reduzida de um léxico muito maior, que foi feito justamente pela praticidade e não dá para carregar um calhamaço para todo canto, mas um léxico menor você pode estar sempre em mãos estudando e adquirindo vocabulário. Então eu vejo você na nossa última aula, a aula de número 10. Não esqueça de revisar o conteúdo e de praticar na parte de exercícios que eu deixei para você lá no final da sua apostila. Vejo você. Até lá!